Glória a Deus. Vamos para a palavra do Senhor? Todo dia aquela palavra revelada e abençoada. Eu quero que você abra hoje, por favor, em Números, no capítulo 20. Números capítulo 20, versículo 1 diz assim: E chegando os filhos de Israel, toda a congregação, ao deserto de Zim, no mês primeiro, o povo ficou em Cádiz, e Miriam morreu ali e foi sepultada. Então você vê que morre a irmã do Moisés, e você sabe que uma perda não é bom, né? Não é legal, mexe com você. Você sabe aqueles dias quando você tem uma perda de um ente querido, de uma irmã, de um pai, da mãe, de um filho, sei lá, está amarrado no nome de Jesus. Mas quando você tem uma perda, você fica mais fragilizado, você fica mais sentimental. Aí você até pode ser um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus, mas você fica mais sensível. E o Moisés também. Moisés podia ser o grande legislador que existiu para o povo de Deus, o grande Moisés que deixou para nós registrado na Bíblia Sagrada 5 livros e mais alguns salmos. E então você vê que ele era um grande homem de Deus. Só que junto com a morte de Moisés, a morte de Miriam, que era irmã dele, já estava fragilizado. Olha o que acontece no versículo 2: E não havia água para a congregação, então se congregaram contra Moisés e Arão. E a gente tem que começar a tomar cuidado nesses períodos, que começa a se unir algumas coisas. Se une a perda com a falta. Então, ele perdeu a irmã e estava faltando água. E aí, no meio disso tudo, ainda teve uma rebelião lá no meio. E esse período é um período que a gente tem que ficar antenado, quando as coisas começam a acontecer dessa forma, porque para a gente não perder a razão, para a gente não perder as estribeiras e ficar chateado, ficar bravo. Quem sabe você tem passado por isso nesses últimos dias. É uma coisa atrás da outra acontecendo. Se não é nessa área, nessa outra área, você daqui a pouco se diz: que essa é uma coisa, não aguento mais. É aquele momento de pressão, é aquele momento de luta, é aquele momento de dificuldade. Você se bate com aquilo ali, você fica se batendo com aquela situação e você toma posição. Quem lembra, por exemplo, quem lembra na Bíblia Sagrada da Agar? A Agar, ela tinha uma luta com a Sarai. Quem lembra da luta que elas tinham? A Sarai ficava humilhando ela, a Sarai ficava oprimindo ela. E um dia ela não aguentou, deu uma pressão na cabeça dela. A Agar saiu correndo para o deserto. Ela foi correndo para o deserto. Você lembra o que Deus mandou ela fazer? Ela tinha que voltar e se submeter. Vai lá e se submete. Vai lá, volta lá e se submete. Ela teve que engolir aquela revolta, aquela mágoa, e teve que voltar. Muitas vezes a direção é essa. Você está louco de vontade de pegar a vara e dar em alguém, mas Deus quer que você fale. Você está louco de vontade de sair e sumir da casa da Sara. Sumir, nunca mais eu quero aparecer lá. Mas Deus fala: vem e se submete, porque eu vou te abençoar. Só que ainda nós recebendo as direções divinas, a ira começa a tomar conta e nós damos lugar ao diabo. E o diabo começa a destruir o nosso futuro. Você lembra desse aqui na Bíblia Sagrada? Vai para Gênesis capítulo 4, você lembra dele? Gênesis capítulo 4. Quem que vai sair mais tranquilo hoje aqui da igreja? Vai sair? Então pode ter certeza que Deus tem um futuro abençoado em você. Você continua bravo, você continua nervoso, guardando mágoa e ódio no coração. O que vai acontecer? O teu futuro, aquilo que Deus tinha para você, não vai adiantar mais. Aquilo ali vai acabar. Você sabe que o Moisés, eu não vou meditar contigo, senão a gente vai demorar muito, mas o Moisés lá na frente, ele toca de novo nesse assunto. O Moisés ele fala assim: Deus, lembra que o Senhor falou, o Senhor comentou sobre a questão de eu não entrar na terra prometida, porque eu fiquei tal. Aí Deus fala bem assim: Moisés, basta, já deu, já decidi, Moisés, você não vai entrar na terra, já te falei. Então Deus não voltou atrás. Aquilo que Deus determinou quando ele ficou bravo lá e fez o que fez, em vez de falar a rocha, comprometeu o futuro dele para sempre. Deus não voltou atrás, e ele não levou o povo de Israel para a terra prometida. Qual que depois do livro de Deuteronômio? Depois de Deuteronômio na Bíblia Sagrada vem o livro de quem? De quem? Josué. Era para ter sido escrito mais um livro de Moisés. Ele deixou de escrever mais um livro para ficar na Bíblia Sagrada por causa da ira. E ele não era assim. Se você vai ler na Bíblia Sagrada, nós estamos meditando hoje em Números 13. É Números 13? Não, Números 20, é isso, né? Se você voltar em Números capítulo 12,
A Bíblia diz claramente que quando a Miriam e o Arão foram lá e se rebelaram e se levantaram contra Moisés, a Bíblia diz, eu acho que em Números 12, deixa marcado aí, não pode deixar marcado onde você está em Gênesis que eu vou para lá, mas em Números 12, versículo 1 diz, e falaram Miriam e Arão contra Moisés. Sempre Moisés, irmão, liderança sempre vai ter alguém contra. Liderança sempre vai ter, irmão, você é líder, se você é uma pessoa que você está à frente de pessoas, se você é um empresário, se você é um gerente, sempre vai ter alguém contra você. Você tem que entender isso, você tem que amadurecer. Se você não sabe lidar com essas coisas, e você não sabe tomar posições com isso, você não pode ser líder. Porque o líder, ele é um administrador de problema. E o administrador de problema, ele pode ficar bravo, ele pode ficar irado, mas daqui a pouco ele pede a direção para Deus, e Deus já dirigiu, e Deus dirige. E você vai dirigindo, não trata mal as pessoas. Se precisar tomar uma posição, fazer alguma coisa, faça, porque Deus está te dirigindo. Mas tratar mal as pessoas, não. Mas aquilo que está aquilo que está na sua mão para você fazer, faz, toma posição. E olha só como é que Moisés, ele não era sempre assim. E falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cuxita que tomara. E sempre vai ser assim. É por causa disso, por causa daquilo, mas sempre vai ter alguém que vai se levantar contra. Porquanto tinha tomado a mulher cuxita. E disseram, porventura falou o Senhor somente por Moisés? Você vê que eles queriam o lugar de Moisés. Vai ter sempre gente que vai querer ter o lugar, irmão. Irmão, olha, você que é líder, ou você que é gerente, supervisor, sempre vai ter alguém que vai dizer assim, ó, eu não faria desse jeito. Eu não faria desse jeito, se eu fosse ele, eu faria de outra forma, não concordo com o jeito que ele está fazendo, sempre vai existir, está aqui, ó. E porventura falou o Senhor somente por Moisés, não falou também por nós, e também o Senhor ouviu. Deus está sempre ouvindo o que os outros falam. E olha que bonito, ó. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que havia sobre a terra. Olha o versículo 4, ó. E logo o Senhor disse. Ou seja, Deus, quando você é calmo, você é tranquilo, logo Deus desce, logo Deus toma posição e Ele abençoa você. Quando você fica bravo, quando você fica irado, Ele toma posição contigo. Você quer que Deus tome uma posição com a situação ou com você? Com a situação? Então te acalma, fica manso, fica de boa. Se você ficar calmo, se você ficar de boa, nunca esqueça disso. Deus vai vir e vai descer e vai tomar uma posição. E Deus toma posição, como tomou com Moisés. Só que lá na frente Moisés ficou bravo e ele tomou uma posição, mesmo sabendo da direção de Deus. Aí Deus tomou uma posição com quem? Com ele. Se você ficar bravo, Deus vai tomar uma posição contigo. Se você ficar calmo, Deus vai tomar uma posição com a situação que você está passando. Fique nessa direção. Aí, bom, vamos falar de Gênesis 4, senão vai demorar muito aqui, eu não quero demorar. Gênesis 4, versículo 1. E conheceu Adão a sua mulher, e ela concebeu e teve Caim, que disse, alcancei do Senhor um varão. E teve mais seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu sempre costumo pregar isso, porque o próximo versículo fala, e Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas a sua gordura, e atentou o Senhor para Abel para a sua oferta, mas para Caim para a sua oferta não atentou. Por que, pastor Mike, o que Deus não gosta de um e gosta do outro? É bem simples, fala comigo, ao cabo de dias, e o dos primogênitos. Aqui já está o recado. O tal do Caim, ele fez tudo o que tinha que fazer, e quando foi ao cabo de dias, ele ofereceu alguma coisa para Deus. Depois de tudo que ele fez, ele oferece para Deus. Já o Abel não. O Abel é os primogênitos. O Abel oferece sempre primeiro para Deus. E isso acabou gerando a atenção de Deus. Deus atendeu para aquele que coloca Deus em primeiro lugar, e não atendeu aquele que coloca Deus no cabo dos dias, ao fim dos dias. Aquela pessoa que coloca sempre Deus para segundo, terceiro, quarto, quinto plano, Deus não vai atender. Deus vai atender a pessoa que coloca Deus como primeiro lugar, ok? Aí Deus atendeu, e a Bíblia diz no finalzinho do versículo 5, a matéria de hoje, irou-se Caim fortemente, e descaiu o semblante. Por que fala fortemente? Ele deve ter dado um tapa na perna, ele deve ter pegado uma pedra e jogado, ele ficou fulo da vida, ele ficou bravo, e dava para ver que ele ficou desse jeito. Chegou a mudar o rosto, e você vê frequentemente isso. Quando você fala que, você lê na Bíblia Sagrada que fala que o rosto dele mudou, existe essa questão da expressão, né? Tem até um livro que fala muitas vezes por isso, né? Que
as expressões elas falam, como é que é o nome do livro mesmo, caramba? Eu sei que tem um livro que fala sobre isso, que a expressão das pessoas, elas falam muito, até um abaixar o olho, né? Abaixar os olhos, franzir a testa. Olha como é que o Caim ficou. Dá para ver, irmão, que ele não estava legal. Aí Deus vem e fala para ele. Olha o que Deus fala para ele. A mesma coisa que Deus tentou fazer com Moisés. Fala comigo em voz alta. Acalmar. Deus tentou acalmar. Está vendo aqui, ó, versículo 6. E o Senhor disse para Caim: ué, por que tiraste? Por que descaiu o teu semblante? Eu não vejo motivo você ficar brabinho. Só porque eu atendi o teu irmão e não atendi você? Só porque eu olhei para ele e não olhei para você? Aí Deus explica: se bem fizeres, não haverá também aceitação para ti. É como se Deus dissesse: o problema não está em mim, está em você. Você me deixou por último. Você fez as coisas ao final dos dias, ao cabo de dias. O teu irmão fez o primogênito. O teu irmão pegou os primogênitos de todas as ovelhas e me ofereceu. Se você fizer a mesma coisa que o teu irmão, não haverá aceitação também para ti. Olha só o que diz agora: se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. Ou seja, é uma coisa que está batendo na porta. Ele está aí na porta. Para ti será o seu desejo, e sobre ele dominarás. Isso aí vai te amarrar. Você vai fazer besteira. Mas você lembra, pessoal? É isso aqui que me conforta de vez em quando. Por quê? Porque você vê, não é um pregador falando com Caim. Quem está falando com Caim aqui nessa passagem? O próprio Deus, boca a boca. Ele está escutando Deus audivelmente. E mesmo assim, o que Deus fala para ele, a direção que Deus dá para ele, a mesma coisa que aconteceu com Moisés, parece que não adianta. Então você tem que tomar cuidado, que daqui a pouco você fica tão bravo que a palavra de Deus já não se importa mais. A palavra de Deus já não importa mais para você. Daqui a pouco você fica tão chateado, você fica tão bravo, que a palavra de Deus ela fica em segundo plano. E olha o que ele fez no versículo 8. E falou Caim com seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra o seu irmão e o matou. O que acontece com ele? A mesma coisa que aconteceu com Moisés. Fala comigo: comprometeu o futuro. Na hora o Caim morre. Não morre, não acontece nada com o Caim. Só que aquela maldade que ele fez, aquela coisa que deixou, que ele fez irado, sabe, bravo. E a pessoa que ela está brava, ela mata, ela fere, ela machuca. A pessoa que ela está, sabe, ressentida, magoada, nervosa, revoltada, rebelde, ela vai machucar alguém, vai matar alguém, ela vai fazer uma besteira. Bom, e aí você vê na Bíblia Sagrada que o Caim, o futuro dele foi ser andarilho. Ele recebeu uma marca na testa que dá a entender uma doença que não sarava nunca. Era uma praga que pegou na cabeça dele, e ele ficou como se fosse um cara marcado. Que quem matasse o Caim seria vingado ainda 7 vezes, e a pessoa ia sofrer. Mas só para você entender isso, por que Deus deixou isso acontecer com ele? Para que ele não morresse e ficasse só sofrendo. O futuro dele foi um futuro de sofrimento, por causa da ira, a maldita ira. Esse negócio que de vez em quando toma a gente e deixa a gente cego. Você escutou alguém falando algum dia assim, ó: eu fiquei bravo e eu fiquei cego, já não sabia mais o que eu estava fazendo? Quem já escutou alguém falando isso? A ira me tomou e eu acabei ficando cego. Tem gente que mata as outras pessoas, mata mesmo de verdade, pegar pelo pescoço, estrangular, dar um tiro. A pessoa ficou cega, ela ficou brava, aquilo aí começou a aumentar no coração da pessoa. A pessoa vai lá e faz uma besteira. Não, o que Deus quer fazer com você está em Jó. Vamos abrindo Jó, capítulo 22. Todo mundo abrindo Jó 22, no versículo 21. Qual que é o antônimo da ira? Quem falou? O antônimo da ira qual é? A paz. A paz é um antônimo da ira. Olha só o que diz aqui, Jó 22, 21. Une-te, pois, a Deus, e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. É isso que você precisa. A primeira coisa que você precisa é paz. Se você tiver paz, vai te sobrevir o bem. Jesus, ele disse: eu vos dou a paz, a minha paz eu vos dou, não como o mundo vou lá dar. Jesus, ele diz isso claramente: tenho-vos dito isto para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tem de bom ânimo, eu venci o mundo. A paz é ela que vai trazer para você a bênção futura. Se você continuar magoado, chateado, irado, revoltado, você vai comprometer o teu futuro.
Você um dia vai discutir com alguém, vai brigar com alguém, vai entrar na mão com alguém, vai chegar às vias de fato. Não, une-te, pois, a Deus e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Você lembra qual foi o problema da Ana? Quem lembra da Ana na Bíblia? Você lembra da Ana? A Ana era aquela mulher que tinha uma moça que ficava competindo com ela, quem tinha mais filho. Só que a Ana não podia ter filho, era estéril. E a mulher jogava na cara da Ana que ela era amaldiçoada, aquele negócio todo. E disse que a Ana começou a ficar brava, nervosa. Mas ela ficou tão nervosa que ela perdeu o apetite. A Ana já não comia mais. A Ana devia ser aquelas mulheres que, magra, sabe? Aquela mulher magra, aquela mulher que não tinha apetite, não tinha força para nada, aquela mulher depressiva. Só que um dia a Bíblia diz claramente que ela vai até o templo, ela se revolta, ela faz um voto com Deus, ela clama a Deus, e aí ela diz: Deus, se o Senhor me der esse filho e tirar a minha vergonha, se o Senhor arrancar a minha vergonha, eu pego o filho que o Senhor deu para mim, eu dou para o Senhor, mas tira essa vergonha de mim. Daqui a pouco o Eli, que era o sacerdote da época, aparece no templo na hora que ela está orando. E sabe o que o Eli diz para ela? Primeiro ele pensou que ela estava bêbada, né? É um cara que já tinha perdido um pouquinho a visão das coisas de Deus. E ele julgou ela. Mas depois que ele entendeu a história dela, ele falou bem assim para ela, em 1 Samuel, rapidinho, que eu vou finalizando, chega de pregar, tá bom? 1 Samuel capítulo 1, se eu não me engano é o versículo 17. Então Eli disse para ela, vamos ver o que ele disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe pediste. O teu problema é que você é nervosa, o teu problema é que você está irada, brava, o seu problema é que você é uma moça, que você não tem problema de útero, nem de ovário, nem de trompas. Por que você não está gerando? Só porque você está brava com essa moça. Vai em paz. Vai em paz, se você sair daqui tranquila, o teu estado de espírito em paz, Deus, o Deus de Israel, vai conceder a petição que você pediu. E não deu outra. Ela saiu em paz, ela saiu calma, saiu tranquila. E a Bíblia diz no versículo agora 19: e levantaram-se de madrugada, adoraram perante o Senhor, voltaram e vieram a Ramá, sua casa. E Eucana conheceu a sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. E olha que bonito. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu. Qual foi o segredo da Ana? Ela deixou de ficar brava para ficar paz. E Deus honrou. De repente, o que está faltando para você gerar na sua vida é isso. Você anda revoltado com algumas coisas que te fizeram, que te falaram. De repente você se acha injustiçado. Você é aquela pessoa que você está, aquela ovinha verde, bravo. Isso aí não vai te adiantar. Isso aí só vai comprometer teu futuro, como aconteceu com Caim, como aconteceu com Abel. Agora, se você tiver paz, como aconteceu aqui com a Ana, o teu futuro vai ser uma bênção. Aquilo que não está gerando vai começar a gerar, as coisas vão começar a fluir, você vai começar a ser abençoado, e as coisas vão dar certo para você. Aplauda bem forte ao Senhor. Bem forte ao Senhor. Aleluia. Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Você lembra de Mateus 11, versículo 28? Quem lembra de Mateus 11, 28 que Jesus disse? Lembra o que ele falou? Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Você lembra, quando a pessoa está cansada e oprimida, ela ataca os outros. Quando você está muito cansado, você está oprimido. Quem já passou um período da sua vida assim que você trabalhou como nunca trabalhou antes? Você não fica estressado? E quando você fica estressado, você dá uns coices nas pessoas. Infelizmente, você começa a dar coice em todo mundo e tal. E Jesus disse, quando você está meio coiceiro assim, não concordando nada com ninguém, e coice para cá, coice para lá, vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos. Até tem uma pessoa que me disse ontem, pastor, hoje não vou na igreja que eu estou cansado. Mas Jesus disse para ir até ele, vinde a mim. Você está cansado? Quando você está cansado, oprimido, sabe? A opressão é o demônio querendo entrar. A possessão quando ele está dentro. A opressão quando o demônio quer, e a opressão. E a possessão já está dentro. Então Jesus disse, quando o demônio estiver querendo entrar na sua vida, por causa dessa ira que você tem, porque a Bíblia diz, irai-vos, não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Então, quando o demônio está querendo entrar, é porque você está bravo. E a Bíblia diz, vinde a mim todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha que bonito, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. E agora é bonito, hein? Olha só, encontrareis descanso para a vossa alma. E quando você descansa, te sobrevirá o bem. Une-te, pois, a Deus e tem paz, descanso, e te sobrevirá o bem. Eu estava lendo esses dias atrás, eu não vou pregar mais, só vou comentar rapidinho com você, sobre a questão de Isaías. O Isaías falou um negócio aqui muito forte.
Olha só o que diz em Isaías 30. Isso aqui eu não cheguei a pregar, mas eu estava lendo a Bíblia Sagrada. Eu gosto muito de ler. Aliás, eu gosto muito de meditar. Gosto muito de orar também. Gosto de oração. Mas a meditação, ler a Bíblia, eu sou apaixonado. Não tem nenhum dia que eu não leio bastante a Bíblia. Eu gosto de ler a palavra. E eu estava lendo essa passagem de Isaías 30, 15. Porque assim diz o Senhor Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes, em repousardes, estaria a vossa salvação. No sossego e na confiança estaria a vossa força. Mas não quisestes. Você vê que o sossego e o descanso, como diz a Bíblia Sagrada, o sossego e o repouso está ligado à força e à salvação de Deus. Então, de vez em quando, a gente tem que se desligar. Se desligar mesmo. Deixar. Você está bravo, você está nervoso. Então calma, espera, não toma nenhuma posição agora. Daqui a pouco, quando se acalmar, como é que o pessoal fala lá fora? Quando abaixar? Você vê que você sabe? Quando abaixar o poeira, você vai lá e toma posição. Aí você toma posição no espírito. Mas se tomar posição agora, você pode fazer uma besteira. Não faça. Abaixa a poeira, depois vai dar certo. Quando Moisés foi manso, Deus resolveu a situação dele. Quando Moisés foi bravo, Deus resolveu com ele. Então não deixe Deus resolver contigo e você complica o teu futuro. Fique em paz e Deus vai resolver a tua situação. Levante as mãos aos céus. Ó Pai, dá paz para essa mulher. Dá paz para esse homem. Dá tranquilidade para essa pessoa que veio hoje aqui, Jesus. É alguém, Jesus, que está muito nervoso nesses últimos dias. É alguém que pode dizer: pastor, obrigado por essa mensagem, que eu ando estressado. Eu ando nervoso. Eu ando dando coice em todo mundo. Eu ando machucado, ferido. Eu sou uma pessoa, nos últimos dias tem acontecido tanta coisa. Tipo que nem Moisés, morre falta água, daqui a pouco é briga. Bem no dia difícil da minha vida, o negócio, o pessoal brigando comigo. E daqui a pouco eu escutei a tua direção, eu te entendi, eu sei que o Senhor falou, mas mesmo assim não consegui. Quando eu vi, eu estava em vez de falar com a rocha, levantei o cajado e bati. E Deus, eu mudei meu futuro. Meu futuro não é para ser esse futuro. Meu futuro é para ter sido um futuro abençoado. Era para mim entrar em Canaã. Era um futuro de vitória, era um futuro de alegria. Mas eu virei tudo. Fiz besteira, enfiei os pés pelas mãos. Mas Deus, daqui para frente, a partir daqui em diante, eu não quero ser que nem Moisés. Eu quero ser que nem aquele primeiro Moisés de Números 12. Quando vem aquela briga, aquela contenda, eu não falo nada. Eu sou manso, eu sou humilde de coração. Eu deixo falar, fala. E eu não falo nada. Eu me tranquilizo. E quando a paz que excede todo o entendimento começa a guardar e purificar o meu coração, oh aleluia, oh Deus de paz esmagará a Satanás. É o que diz a Bíblia, eu creio nisso. O Deus de paz esmagará a Satanás. É isso. Quando você se tranquiliza, Ana, quando você se acalmar, você vai começar a gerar, Ana. Pare de ficar brava com a Penina. Coitada da Penina. Ela não vai escrever história. Quem vai escrever história vai ser você, Ana. É você, Ana. Porque o que de ti vai ser gerado vai ficar registrado. Eu nunca vi nenhum nome na Bíblia Sagrada dos filhos da Penina. Agora na Bíblia eu vejo o nome de Samuel. O que vai nascer de ti vai escrever história. Mas se acalma, Ana. Sai hoje daqui e vai em paz. São dias difíceis, dias de pandemia, dia de recessão política, financeira, dia que você não sabe se fecha, se abre, é decreto, põe decreto, tira decreto. E tudo isso estressa. Mas eu não vou ser que nem Caim. Não vou. Não. O Caim, quando não foi visto por Deus, ou Deus não olhava para ele, não atendia, não atentava para ele, ele ficou bravo, fez uma besteiraça. Pior besteira da vida daquele cara. Eu acredito que houve um arrependimento futuro depois em Caim, mas o seu futuro já foi determinado. Praga na testa e andarilho. Aonde o Caim jogava uma semente no chão para plantar, não nascia. É assim que é o futuro da pessoa nervosa, brava, que faz besteira. É um futuro que não é bom. Mas a pessoa que, por mais que seja atacada,
por mais que situações se juntem contra você, uma atrás da outra, e eu de repente falando aqui a história de cada pessoa. É luta dentro de casa, é luta na rua, é com o vizinho, é o vizinho, é no trabalho, e o patrão disse: eu vou descontar, e vou tirar, e não deu certo o contrato, e a venda não fechou, e o marido briga, e o filho xinga, meu Deus do céu, uma coisa atrás da outra. Calma, Deus vai entrar com a provisão. Deus vai entrar com a provisão. Ele é o Deus que provê. Jeová Jireh é o Deus que provê. E como eu disse, repito de novo, o Deus de paz esmagará Satanás debaixo de nossos pés. Calma, calma. Não escute a voz do pastor Mike agora. O pastor Mike é um comedor de feijão e arroz. Eu não tenho nada para te oferecer. Mas escute a voz do mestre agora. Escute ele falando: vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a alma de vocês. É isso que o mestre fala, não sou eu que falo, mas Jesus está falando isso contigo. Eu não sei que ano você está escutando essa pregação, que dia, que data, se é pela televisão, se é pelo YouTube, se é pelo Facebook, não sei. Aonde você estiver assistindo agora, fique calmo, que essa situação Deus vai resolvê-la para você. Levanta a mão para cá agora que eu vou declarar algo para todos vocês que estão aqui e aonde você estiver. Se você tomar uma posição com as tuas mãos, Deus vai tomar uma posição contigo. Mas se você não tomar posição e apenas descansar e orar a Deus, Deus vai tomar posição com essa situação. Há uma diferença entre Deus tomar posição contigo e com a situação. Então se acalme e Deus vai resolver essa situação. Acalma o meu coração, Senhor.